O Jorge é mala pra caramba, o Jorge é um ingrato, o Jorge é um jogador sem compromisso, só quer saber de balada. Esse daí nunca me enganou, o Jorge já era amigão. E esses foram só alguns dos muitos comentários que eu vi sobre o Jorge em uma postagem nas nossas redes sociais quando comentamos sobre a situação do lateral. Infelizmente, o torcedor não mede palavras. Na hora, o que me passou pela cabeça era o que o Jorge ia pensar sobre tudo isso se ele tivesse lendo aquelas mensagens. E eu digo isso porque eu não sei quem é o Jorge, eu nunca sentei com ele para conversar, não dividi nenhum espaço com o jogador para poder dizer se ele é uma mala, se ele é ingrato ou se ele é sem compromisso com nada. O que eu sei, assim como a maioria de vocês sobre o Jorge, é o que eu vi em campo e o que saiu na imprensa. E eu não sei bem explicar porque as coisas acontecem assim, mas o que eu sei é que o Jorge está como está hoje, não tem muitas explicações, ou talvez tenham muitas explicações. Dificilmente a gente vai saber a verdade sobre tudo isso um dia. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o lateral que era tão promissor? Quando surgiu no Flamengo, tanta gente imaginou que seria um jogador de seleção por anos. Sabe o que aconteceu com ele e como é que ele tá hoje? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. E rapaziada, esse vídeo aqui é em parceria com a SofaScore, que olha, simplesmente o SofaScore é o melhor aplicativo para você entender melhor sobre o esporte, tá? Se você quer saber sobre um jogador, os dados dele, quantos chutes ele fez, quantos dribles certos, passes corretos, quantos desarmes o jogador fez numa partida, em que área do campo ele atua, qual foi a nota que ele recebeu naquela partida, se você quer informações sobre futebol, qual resultado teve naquele determinado jogo, ou se de repente você não pôde assistir uma partida, quer saber quem foi bem, quem foi mal, tudo isso você consegue acompanhar no SofaScore e ele é um aplicativo utilizado por profissionais do futebol para ter dados sobre os jogadores. Então de repente, quando você ouvir aquela notícia que seu time quer contratar alguém, você quer saber melhor sobre aquele cara, quer comparar ele com o jogador que já está no seu time e ver qual deles é melhor, no SofaScore você consegue fazer tudo isso de forma prática, intuitiva. É um aplicativo excelente e que é para você que ama futebol. Então baixa agora o SofaScore no seu celular através do link que vai ter na descrição e no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Só você apontar a câmera do seu celular que você já faz o download e que além de receber um aplicativo gratuito que vai te ajudar demais a entender melhor o jogo e os jogadores, você ainda vai estar dando mó moral aqui pro canal. Então já faz isso agora, beleza? Baixa aí no seu celular que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai adorar o aplicativo, certo? Você não é idiota, eu tenho certeza disso. Ninguém vai te enganar apontando o dedo para um jogador ruim e te convencendo que ele é bom de bola só na garganta. Se você olhar e não ver o cara jogando bem, pode ser o Guardiola falando que ele é bom, que você não é idiota e não vai acreditar. Às vezes o torcedor pode ser clubista, pode ser teimoso, pode até não entender de um aspecto ou outro do jogo, um aspecto tático. Mas na questão da intimidade com a pelota, o torcedor, principalmente o torcedor brasileiro, sabe quem é bom e quem é ruim, né? E o Jorge é um exemplo de jogador que qualquer torcedor com bom senso sabe muito bem que ele tem um trato diferente com a pelota. É um cara que sabe jogar e que com o condicionamento físico adequado pode entregar muito em campo, porque ele é melhor do que os outros, tem mais habilidade técnica. Desde que ele surgiu no Flamengo, isso já era sabido pela maioria. Era um jogador que tinha tudo para jogar nos maiores clubes do mundo e ser titular na seleção brasileira se ele assim fizesse por merecer. O potencial dele era para isso. O problema é que isso é na teoria. E entre a teoria e a prática,
existe um monte de problema no caminho. O Jorge saiu do Flamengo pronto para ganhar o mundo, mas logo nos seus primeiros momentos no Mônaco da França, que foram bons primeiros momentos, isso é bom dizer, ele teve um traumatismo no joelho e a cada temporada, a cada jogo, as coisas iam ficando mais preocupantes para ele na questão dos joelhos. Na primeira temporada, para você ter ideia, foram 100 dias fora tratando desse traumatismo no joelho. Em 2019, depois de algumas passagens na Europa, em que ele não foi tão bem, muito também por conta dessas lesões, ele voltou ao Brasil para jogar pelo Santos. E foi um ano mágico. Melhor lateral esquerdo da temporada, voltou para a seleção brasileira, tudo estava dando certo pro Jorge. O problema é que o contrato dele com o Santos, que era por empréstimo, acabou, ele voltou pro Mônaco, foi emprestado pro Basel da Suíça e assim que ele chegou, acabou tendo uma lesão gravíssima no joelho. Rompeu o ligamento cruzado. E eu já cantei essa bola aqui pra vocês muitas vezes. Joelho é uma merda, cara. O cara que rompe o ligamento cruzado perde muito do potencial como atleta. O joelho é muito difícil de recuperar para um jogador. Normalmente o cara precisa se reinventar para conseguir jogar bem de novo. O Palmeiras confiou na recuperação do jogador, trouxe ele de volta, contratou ele em definitivo para jogar pelo Verdão com um bom contrato. Mas depois dessa lesão, ele não estava bem, estava acima do peso, o que também, claro, é meio normal para quem volta de uma lesão como essa. A própria medicação já deixa o cara meio com aquele aspecto inchado. E depois de um tempo, ele foi emprestado para o Fluminense, onde ele teve outra lesão no joelho. Rompeu os ligamentos do joelho mais uma vez, só que dessa vez foi o joelho direito, os dois joelhos quebrados, machucados, lesionados, ligamentos rompidos. Irmão, isso é desesperador para um jogador, porque ele vai ter que passar por todo aquele processo de novo. Cara, é desgastante, é sofrível demais, irmão, porque é muita dor envolvida. Aí ele vê torcedor cobrando, xingando, falando que o cara é vagabundo, reclamando, e o cara às vezes nem consegue, durante o período de lesão, tomar banho sozinho. Vai muito além do tratar para voltar a jogar futebol. O cara leva uma vida de dor por 5, 6 meses para conseguir andar de novo. E aí, meu amigo, é muito difícil. A cabeça do cara fica toda lascada, é isso mesmo. E aí o cara começa a pensar, e se eu voltar? E se eu forçar? E se eu machucar de novo? Passar por esse inferno de novo 5, 6 meses, mais 2, 3 meses para me recondicionar. É um ano para conseguir voltar a jogar. Pra que eu vou passar por isso? Olha quanto eu tenho na minha conta. Cara, pra que isso? Eu não preciso mais disso. É normal, é coisa do ser humano, velho. A própria cabeça do cara já induz ele a não forçar mais aquilo, a não passar por aquele sofrimento. Isso é normal, põe a mão no fogo uma vez. Se você se queimar, tu não vai colocar a mão no fogo de novo. Só se você for muito idiota ou tiver absoluta certeza que não vai queimar, o que não dá pra acontecer. E aí você vai dizer que ele tá errado? Como assim? O Jorge voltou para o Palmeiras depois do empréstimo ao Fluminense, depois de ter tratado a lesão, passou pelo Santos, mas foi por empréstimo junto ao Palmeiras, só que ele nem jogou nessa segunda passagem no Santos. Depois disso ele foi devolvido ao Palmeiras, rescindiu o contrato e acabou acertando com o CRB. E depois de 10 jogos pelo CRB, ele rescindiu com o clube. E isso foi em setembro de 2024. Desde lá, o lateral tá sem clube e nenhuma notícia dele se tem mais. Ele não tem mais rede social, não saiu especulação dele em clube algum ou clube algum procurando pelo jogador. Eu acredito que talvez ele nem volte mais a jogar. O Jorge tem 28 anos, faz 29 anos nos próximos dias agora. É um cara jovem, que tinha um talento absurdo, aliás, que tem um talento absurdo, mas que as lesões machucaram demais o atleta, machucaram demais o ser humano, velho. Pra você ter uma ideia, o Jorge subiu aos profissionais em 2014, quando ele tinha 18 anos. Depois, com 21 anos, em 2017, ele foi negociado com o Mônaco da França. E aí, faz essa continha só pra você entender. Depois disso, de 2017 pra cá, 8 anos de futebol, ele passou 771 dias tratando lesões nos joelhos. E cara, isso são mais de 2 anos dos últimos 8 que ele passou na carreira fora de campo, por lesão no joelho. E isso a gente tá contando até o presente momento, que tem 6 meses que o cara não jogou e tem o período no CRB. Se você for subtrair tudo isso, você vai olhar e vai ver que dos últimos 6 anos, 2 ele passou machucado. É muita coisa, irmão. Falar e apontar o dedo de fora, falar que o cara é mala, arrogante, soberbo e tudo aquilo que a pessoa fala sem saber,
é muito fácil, mas e viver o que o jogador viveu? Aí é complicado demais. E eu não sei se o Jorge é lá essas coisas, não tô aqui defendendo. Talvez ele seja tudo isso e até pior. O que eu não posso dizer aqui é que ele é isso, porque eu não conheço o cara, entendeu? Então eu não posso dizer essas coisas. Ah, ele foi ingrato com o Flamengo, que em 2019 ele voltou pro Santos e não pro Flamengo. Pode ser, mas de repente foi uma escolha de carreira do cara, um negócio melhor pro empresário. Todas essas coisas podem se pesar também. De repente o Mônaco, a negociação com o Santos foi melhor. E se o torcedor do Flamengo quiser achar ele ingrato, tá tudo bem também. Isso não diz respeito à personalidade dele, é o que o torcedor pensa dele. Eu penso isso de um monte de jogador mesmo. Às vezes eu só não falo, mas eu acho que um jogador ou outro é meio ingrato, meio arrogante, meio mala. O Marcelo, por exemplo, acho um baita de um mala. E também não conheço o Marcelo, é só a minha opinião. Agora o Jorge talvez possa voltar? Olha, acho que pode. Talvez se ele quisesse muito, ele conseguisse voltar a jogar em alto nível. Ele tem talento pra isso. Mas como a gente culpa um cara desse por decidir não jogar mais bola? Se essa for a decisão dele, cara, desculpa, não tem como a gente dizer que ele tá errado depois de tudo que ele passou, depois de tantas lesões que o cara sofreu, ele dizer chega. Eu diria chega, irmão. Eu escutaria meu corpo, eu já estaria com uma grana legal e iria viver a minha vida. Excluiria a rede social igual o Jorge fez e já era. É triste pelo lado esportivo, porque era um baita de um talento, mas não dá pra pensar diferente disso, de olhar e ver que o cara escolheu aquilo que era melhor pra ele, pra vida dele, pra família dele. Talvez um dia ele volte a jogar futebol. Eu duvido muito. E se ele voltar, boa sorte pra ele e que ele consiga jogar sem tantas lesões. Mas aquele Jorge talentoso do Flamengo, do Santos de 2019, esse eu acho que a gente não volta a ver mais. Mas e você, torcedor? O que acha sobre tudo isso? Você também gostava do Jorge? Você acha que ele vai voltar a jogar futebol? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e se você também faria igual ele. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa e sabe outro jogador que também passou pelo Palmeiras e tá sofrendo muito com lesões? Esse cara aqui. Clica aqui pra eu te contar, cara. Pesado, tá?